Bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Este é o projeto Biblioteca do Crochê, que são as nossas aulas que sobem aqui no canal toda sexta-feira, que são desenvolvidas especialmente para você que quer aprender crochê do zero. E hoje a gente vai para a segunda aula da rosa irlandesa. Hoje a gente vai aprender, a tecer a rosa irlandesa com 8 pétalas e 3 camadas de pétalas, 8 pétalas por carreira, Porque na semana passada eu ensinei vocês a tecerem essa mesma rosa com 6 pétalas por carreira e com 2 camadas de pétalas. Aqui, esta é uma peça, um bolero, que eu fiz com as rosas irlandesas, com 8 pétalas, por carreira, 3 camadas de pétalas e eu fiz com fio mohair. Então, por isso que elas têm essa textura bem firminha, bem cheinha, mas que parece ao mesmo tempo uma nuvenzinha, porque esse é um fio muito delicado, muito fino, mas que dá um corpo, Então, eu gosto muito, assim, para peças de outono e inverno, tecer com o fio mohair, porque ele acaba sendo também bem quentinho. Então, vamos lá, vamos aprender a tecer as rosas irlandesas de uma forma um pouquinho diferente da que a gente teceu na semana passada. Hoje eu vou usar também um fio um pouco diferente, é um fio um pouco mais fino. É ainda um fio de algodão, mas é um fio um pouco mais fininho. Tô usando também uma agulha 2,5. Esta daqui é a agulha Tulip, que eu tenho também a revenda dessas agulhas, caso vocês se interessem. Essas agulhas rosas, elas fazem parte de um kit que ele vem nesse estojinho, desse jeito. E aqui a gente tem 10 agulhas, vem também com uma tesoura e uma agulha de costurar, que agora não tá aqui, porque esse aqui é meu, e eu tô usando. Então, caso vocês tenham interesse em adquirir agulhas Tulip, me escrevam no e-mail crochêcomgato@gmail.com, que eu envio todas as informações e as opções que eu tenho, porque eu tenho tanto os kits quanto numerações soltas. E essas são as agulhas Ferrari das crocheteiras, as mais desejadas. Elas têm um design japonês, ergométrico, enfim, eu não abro mão das minhas agulhas Tulip. Então, hoje a gente vai estar trabalhando com fio de algodão e agulha Tulip 2,5. Eu já falei na aula passada, mas eu vou falar aqui também que, geralmente, a técnica da renda irlandesa, tanto as rosas, quanto as outras flores, quanto a construção da renda, geralmente são feitas com esses fios de algodão bem fininhos, tanto na cor champanhe, cetim, quanto no branco, porque a tendência, o que a gente quer mesmo, o que a gente busca, é que fique com a aparência de renda. Então, dá também para fazer com esse tipo de fio. Caso vocês tenham interesse, eu também tenho esses fios para vender e a gente envia para todo mundo. Novamente, quem tiver interesse é só me escrever no e-mail crochêcomgato@gmail.com, porque esses aqui são os fios essenciais, assim, os mais usados para serem utilizados na técnica da renda irlandesa. Ok, gente? Então, vamos lá. Dito tudo isso, vamos começar a aula de hoje. Eu vou dar um zoom para a gente ver aqui mais de pertinho. Então, eu vou começar com o círculo mágico. Novamente, o início é bem semelhante à aula da semana passada. Então, círculo mágico, vou inserir a agulha por entre o círculo, prender o fio, voltar aqui, para frente e fazer uma correntinha, ok? Essa correntinha é só pra gente iniciar a colocar os pontos aqui. Depois ela vai ser ignorada. E dentro aqui do círculo, a gente tem que colocar hoje 16 pontos baixos, ok? Então, vamos lá colocar 16 pontos baixos aqui dentro do anel mágico inicial. Finalizei a primeira carreira, coloquei 16 pontos baixos aqui dentro do círculo mágico. Agora a gente vai pegar essa pontinha aqui do círculo
e vai dar aquela apertadinha para a gente diminuir aqui este miolo, ok? Então, feito isso, a gente vai inserir a agulha na cabeça do primeiro ponto baixo que a gente fez no início da carreira. Então, vem aqui, insere a agulha, puxa o fio. Aqui sim a gente pode deixar esse fio mais apertadinho, dá aquela ajeitadinha aqui na agulha e faz um ponto baixíssimo para encerrar esta primeira carreira, ok? Agora a gente vai fazer 4 correntinhas para iniciar a segunda carreira. E a gente vai saltar este próximo ponto de base aqui, vir no ponto de base seguinte e fazer um ponto baixo. Nos arcos seguintes, a gente só vai fazer 3 correntinhas e um ponto baixo. Aqui neste primeiro arco, a gente faz 4 correntinhas, porque essa primeira correntinha vai ser, ela representa este ponto baixo que a gente não tá fazendo aqui, porque a gente iniciou a carreira, ok? Então, fez o ponto baixo, agora a gente faz 3 correntinhas, salta novamente um ponto de base, vem para o ponto de base seguinte e faz um ponto baixo. E assim a gente tem o segundo arco. Novamente, a gente faz 3 correntinhas, salta um ponto de base, vem para o ponto de base seguinte e faz um ponto baixo. E assim a gente vai criar os arcos. A gente precisa ter aqui 8 arcos ao final dessa carreira, fazendo exatamente dessa forma. 3 correntinhas, salta um ponto de base seguinte, faz um ponto baixo. Então, é dessa forma até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, eu tenho aqui 7 arcos feitos, estou com o meu 8º arco aqui em construção, eu já fiz as 3 correntinhas. E agora, para a gente encerrar essa carreira, a gente vai inserir a agulha na primeira correntinha que a gente fez daquele arco com 4 correntinhas. Então, é só inserir a agulha nessa primeira correntinha, puxar o fio, dar aquela apertadinha aqui na agulha e fazer o ponto baixíssimo. E assim, a gente encerrou a terceira carreira. Agora, desculpa, gente, a segunda carreira. Agora, a gente vai preencher esses arcos com pontos e assim fazer a primeira carreira de pétalas. Então, como que vai ser? Na aula passada, eu ensinei de uma determinada forma, um determinado grupo de pontos dentro de cada arco. Essa aula, eu vou ensinar um outro determinado grupo de pontos que vai formar as pétalazinhas de uma forma um pouco diferente daquela que eu ensinei na aula da semana passada, tá? Então, vamos lá. A gente vai inserir a agulha aqui dentro deste primeiro arco, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai laçar a agulha e fazer um meio ponto alto. Então, trouxe aqui, tem 3 laçadinhas na agulha, fecha todas juntas. Este é o meio ponto alto. E agora, a gente vai colocar aqui dentro 3 pontos altos. Ponto alto não tem segredo, a gente vai fechando as laçadinhas de 2 em 2, certo? Já tem aula aqui no canal de todos esses pontos. Depois de feito os 3 pontos altos, a gente vai fazer novamente o meio ponto alto e o ponto baixíssimo. Então, quem assistiu a aula da semana passada vai ver que é uma construção de pétalazinha um pouco diferente. Existem sempre várias formas de fazer a mesma coisa e os resultados podem ficar semelhantes, iguais nunca. Então, eu estou ensinando para vocês todas as formas que eu conheço de fazer os mais variados pontos aqui na biblioteca do crochê para vocês. Então, essa sequência de pontos a gente vai repetir em todos esses arcozinhos, ok? E assim a gente vai construir as 8 pétalas desta primeira carreira. Eu vou fazer mais um arco com vocês. Então, um ponto baixo, desta forma,
um meio ponto alto, 3 pontos altos, 1, 2, 3, e novamente um meio ponto alto e um ponto baixo. E aqui eu tenho a segunda pétalazinha formada. Então, agora, essa sequência a gente vai repetir em todas as pétalazinhas. Um ponto baixo, um meio ponto alto, 3 pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo. E, novamente, repete, 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 até a gente ter as 8 pétalas preenchidas, os 8 arcos preenchidos. A gente se encontra aqui no finalzinho da carreira. Bom, amores, aqui eu cheguei ao final da carreira, fiz exatamente essa sequência que eu mostrei para vocês, que eu ensinei vocês, e aqui eu preenchi todas as 8 pétalas. Agora, eu tô aqui neste último ponto baixo e eu preciso encerrar a carreira. Então, eu vou inserir a agulha na cabeça do primeiro ponto baixo que eu fiz aqui no início, né, dessa carreira, fazer um ponto baixíssimo. Na semana passada, eu ensinei vocês a irem para a camada seguinte de pétalas sem cortar o fio, direto, fazendo uma correntinha e já fazendo um ponto baixo aqui por trás. Então, assistam a aula da semana passada para entenderem o que eu tô falando. Hoje eu vou ensinar de uma outra forma, porque é possível para quem tem dificuldade de encerrar esta carreira e ir para a parte de trás aqui, criar os arcos e criar as camadas das pétalas, é possível cortar o fio e começar com o fio aqui atrás, tá? Então, como eu ensinei de uma forma na semana passada, hoje eu vou ensinar de outra forma, porque também é possível fazer desse jeito. Então, quando eu faço este ponto baixíssimo, encerro a carreira, eu faço aqui uma correntinha para ser um nó, dou uma boa apertada, puxo o fio, corto ele. Depois esse fio é só esconder ele aqui por trás, não tem problema nenhum. Esconde aqui por trás, dá um nozinho e corta ele, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse fio aqui que a gente cortou, vai dar uma laçadinha simples, um primeiro nozinho aqui, deixar uma laçadinha pronta. Eu vou vir neste corpo aqui de ponto baixo que a gente fez, né, de um arco para o outro, vou inserir a minha agulha de trás para frente, passando pela frente desse corpo do ponto baixo e inserir aqui no espaço seguinte. Aqui eu laço este lacinho que eu fiz com o fio, então eu só lacei ele, passo ele por todo esse caminho de volta, estou aqui atrás, certo? E faço uma correntinha. Se esses fiozinhos estiverem atrapalhando vocês, já vai cortando, tá? Então, aqui eu só fiz uma correntinha, ok? Dou aqui uma apertadinha para ficar bem certinho, para esse fio não correr. Então, é possível fazer dessa forma também, tá bom? Agora, de novo, eu vou fazer os arcos. Só que dessa vez, os arcos eles vão ficar aqui para trás, para assim a gente criar as camadas de pétalas. Então, eu vou agora fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Lembrando que a primeira correntinha não conta, porque era aquela laçada só para deixar o fio firme aqui atrás, tá bom? Então, eu fiz 5 correntinhas, vou vir no ponto baixo aqui seguinte, nesse corpinho do ponto baixo seguinte, e fazer o mesmo caminho com a minha agulha. Eu já tô aqui atrás, então tá fácil. É só eu vir de trás para frente, inserindo a agulha por entre a pétala, passando pela frente do corpo do ponto baixo e puxando aqui o fio. Vejam que agora eu vou voltar com todo esse fio
dar uma ajeitadinha e fazer um ponto baixo. E assim eu tô criando o arcozinho aqui atrás para depois a gente colocar as pétalas aqui dentro. Os pontos, né, de pétalas aqui dentro. Então, novamente, pode estar meio chato de ver agora por causa desse monte de fiozinho, mas aí na casa de vocês podem ir cortando. Aqui pra mim não me atrapalha em nada. Então, novamente, vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, a gente vai vir de novo nesse próximo corpinho de ponto baixo, com a agulha aqui por trás, passa pela frente, prende o fio, volta tudo e faz um ponto baixo. Então, de novo, 5 correntinhas, 4, 5. Aqui está a frente da nossa rosa, a gente está fazendo os arcos aqui atrás. E a gente vem, insere a agulha daqui por trás, pela frente deste corpo, do corpo, né, do ponto baixo, prende o fio, volta tudo e aqui automaticamente a peça já vira, a nossa rosa vai virar. Então, a gente tá olhando aqui pro ladinho de trás e aí é só fazer o ponto baixo. Novamente, pode ser meio chatinho essa parte no início, mas é só pegar o jeito, é só ir fazendo com calma. Então, 5 correntinhas, insere a agulha dessa mesma forma que eu já demonstrei, dá sempre aqui uma ajeitadinha e um ponto baixo. 5 correntinhas, 4, 5, de novo, insere a agulha, puxa o fio, a gente já tá aqui atrás e faz o ponto baixo, 5 correntinhas. No próximo corpinho de ponto baixo, a gente vai inserir a agulha, puxar o fio, dar aquela ajeitadinha na agulha e ponto baixo. De novo, 5 correntinhas. Aqui atrás tá o corpo, tá o pontinho aqui na frente, né? Tá o ponto baixo, a gente que tá aqui atrás. Então, vem pela frente, puxa o fio, volta tudo, ajeita aqui na agulha, um ponto baixo. E aí, vocês vão acompanhando certinho, porque a gente tem 8 pétalas. Aqui a gente tá olhando do lado do avesso. A gente tem 8 pétalas, então a gente tem que ter 8 arcos. Esses arcos estão sendo feitos exatamente atrás de cada pétala. Então, faz um arco, fecha ele com um ponto baixíssimo, confirma se não pulou nenhuma pétala, nenhum corpozinho de ponto baixo, ok? Vamos fazendo com calma, não tem pressa, esse é para ser um momento prazeroso, tá? E não é para ficar passando raiva, porque às vezes a gente fica frustrado se a gente errar um pouquinho, e é normal, tá bom, gente? Todo mundo erra no início, até pegar a manha, por isso que é importante fazer amostras antes de sair tecendo uma peça inteira e depois se frustrar achando que não consegue. Primeiro tem que entender como o ponto funciona, e aí ir aplicando na construção de peças. Então, agora aqui eu já tenho 7 arcos, eu tô no meu último arco de pétala, então tenho 7, tô no último. Novamente, eu vou fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. E aí, aqui tem aquele primeiro arco que a gente fez. A gente vai inserir a agulha na primeira correntinha da base. Então, vocês estão vendo bem, deixa eu conferir na câmera, mas sim. Então, inseriu a agulha por entre a correntinha, puxa o fio, volta tudo, dá aquela apertadinha e faz um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai trabalhar as pétalas aqui nos arcos que a gente fez no lado de trás. E assim a gente vai criando camadas. Então, basicamente, deixa só eu prender esse fiozinho aqui para ele não ficar na nossa frente.
só para ele sair do nosso caminho. Então, basicamente, na primeira carreira de pétalas, a gente fez as pétalas aqui para frente. E agora, as camadas a gente vai fazendo por trás. E cada camada feita, essa pétala também precisa aumentar. Por isso que a primeira carreira de pétalas a gente faz os arcos com 3 correntinhas. Aqui na segunda, a gente faz com 5 correntinhas, porque vai ter mais pontos aqui para ter uma pétalazinha maior. Porque se a gente fizer as pétalas todas do mesmo tamanho, não vai aparecer a camada, não vai aparecer o desenho maior aqui das pétalas. Então, conforme vocês forem crescendo essa flor, vocês vão entender tudo isso. E depois, para a terceira camada, a gente vai fazer 7 correntinhas. Tá? Então, vamos lá, que a gente tá na segunda camadazinha de pétalas. Então, aqui, eu encerrei com ponto baixíssimo, eu vou inserir a agulha dentro já do primeiro arco, vou fazer um ponto baixo, vou fazer um meio ponto alto, e agora, ao invés de 3, eu vou fazer 5 pontos altos. E assim, eu vou deixando a minha pétala maior do que a pétala da camada anterior. Este é o truque para ir crescendo a pétala das rosas. Então, aqui é o quarto ponto alto e agora o quinto ponto alto. Depois do quinto ponto alto, vou fazer novamente o meio ponto alto e agora um ponto baixíssimo. E aqui eu tenho a minha primeira pétalazinha preenchida e quando eu venho e ajeito a minha florzinha, eu vejo ela se formando e eu vejo a importância dela ser maior do que a pétala da camada anterior, para ficar tudo bem visível. Então, vamos lá, fazer mais uma pétalazinha juntos. Então, coloquem a carreira anterior de pétalas assim para frente, segurem dessa forma que daí os arcos vão ficar bem visíveis para vocês, tá? Então, insere a agulha aqui, dentro do arco, faz um primeiro ponto baixo, faz um meio ponto alto e agora 5 pontos altos aqui dentro deste arco. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, para encerrar essa pétala, um meio ponto alto e um ponto baixo. E assim temos a segunda pétalazinha feita. E olha que lindo que vai ficando. Quanto mais fino o fio que vocês usarem para fazer a rosa irlandesa, mais bonita e delicada ela vai ficar. Porque lembrem que essa flor faz parte do Irish Lace. Lace significa renda Irish irlandês, então renda irlandesa. Isso aqui tem que ter uma textura de renda. Então a rosa irlandesa é ótima também para ir aplicando em customização de peças vintage, em vestidos, em blusas, em bolsas, o que a imaginação de vocês permitirem. Então depois de fazer a peça, dá para fazer as florzinhas e ir aplicando também, que fica lindo. Então, vamos lá fazer a terceira pétala juntinhos. Então, eu sempre coloco assim para frente a carreira anterior de pétalas, insiro a agulha dentro do arco, puxo o fio, começa sempre com o ponto baixo. E agora, meio ponto alto. E agora, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e o quinto ponto alto. Agora, novamente, meio ponto alto e o ponto baixo. E agora temos a terceira pétala. Então, agora é só repetir essa sequência de pontos e a gente se encontra aqui no finalzinho dessa carreira. Cheguei ao final da segunda camada de pétalas
Então, eu preenchi todas as pétalas com aquela sequência de pontos que eu já expliquei para vocês. Fiz aqui o último ponto baixo e, novamente, eu vou encerrar a carreira da forma que eu encerrei a camada anterior, ok? Então, eu vou inserir a agulha na cabeça do primeiro ponto baixo que a gente fez aqui na primeira pétala. Inseri o fio, puxou, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha bem apertadinha, puxa o fio e corta. Porque agora a gente vai ir para a terceira camada. Eu já aproveitei e cortei aqueles fiozinhos que estavam aqui atrás, estava atrapalhando a gente. Então, agora a gente vai começar a terceira camada exatamente como a gente começou a segunda, fazendo os arcos. Então, novamente, tô aqui com o fio que eu cortei, vou fazer uma laçadinha, deixar essa laçadinha assim no esquema pra gente. Vou inserir a agulha, dessa vez a gente vai inserir a agulha aqui por entre esses pontos baixos de camada de arco, de pétala, né? Dessa segunda camada que a gente fez, não aqui da primeira. Então, a gente põe essa primeira camada de pétalazinha aqui pra frente, que assim a gente vai ver certinho a segunda camada de pétalas. Então, novamente, gente, é só uma repetição do que a gente já fez. Deixa só eu passar este fiozinho aqui pra trás, para ele sair da nossa vista e não nos atrapalhar. Já vou até cortar ele aqui. E agora vamos lá. Então, novamente, tô aqui com a agulha, sem fio nenhum, insiro de um espacinho pro outro, passando pela frente do corpo do ponto baixo. E aqui eu pego aquela laçadinha que a gente deixou pronta. Pega a laçadinha, dá uma ajeitadinha nela aqui na agulha. Volto todo esse caminho que a gente fez e venho aqui para trás da florzinha. Aqui eu vou fazer uma correntinha bem apertadinha para fixar esse fio aqui. Então, puxa a pontinha e assim ele tá fixado. Agora a gente começa. Agora a gente faz 7 correntinhas para construir o arco da terceira camada da nossa rosa irlandesa. Então, aqui eu fiz 5, 6, 7. De novo, pega esta carreira, né, a primeira camada de pétalas, põe aqui pra frente para ficar bem visível para a gente ver a segunda camada e trabalhando aqui. Porque a gente tá nessa parte dos arcos trabalhando na parte de trás da flor. Então, assim fica mais fácil a gente ver o caminho que a gente tem que seguir. Então, tô aqui com as 7 correntinhas feitas, venho no próximo ponto baixo aqui por trás. Passo a agulha, como já fizemos anteriormente, puxo o fio, volto tudo aqui para trás, dou uma ajeitadinha e de novo ponto baixo. 7 correntinhas, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 e novamente coloco a camada de pétalas primeira aqui para frente para ficar com a segunda aqui bem visível. Insiro a agulha dessa forma que já fizemos anteriormente. Puxo o fio, volto tudo, dou aquela ajeitadinha, ponto baixo. Então, vamos fazer isso por toda essa carreira, tá? A gente se encontra aqui no finalzinho dela. Com atenção, faz um arco, olha, confere se não saltou nenhuma pétala, para a hora que a gente chegar aqui, não ter nenhum arco faltando. Lembrando que os arcos eles têm que ficar exatamente atrás aqui da pétala que a gente trabalhou já na carreira anterior, ok? Cheguei então ao final dessa carreira de arcos. Então, neste momento, quando a gente tá fazendo aqui esse último arco, eu tô com ele aqui com as 7 correntinhas feitas, mas eu ainda não fechei. É a hora que a gente confere, lembrando que a gente tá olhando na parte de trás da nossa rosa, e a gente confere se a gente fez de fato um arco para cada pétala. Tem que ter 8 arcos aqui, 7 já fechados e o último aqui para fechar.
Então, confiram para ver se tá tudo certinho com a rosa de vocês. Então, aqui a gente vai fechar esse último arco da mesma forma que a gente fez nas carreiras anteriores. A gente tem aqui o primeiro arco feito e a primeira correntinha desse arco. A gente vai inserir a agulha nessa primeira correntinha. Então, inseri a agulha nessa primeira correntinha, lacei o fio, volto, né, com esse fio, dou aquela ajeitadinha na agulha, aquela apertadinha e faço um ponto baixíssimo. E assim eu encerrei o 8º arco e encerrei também essa carreira. Agora, a gente vai fazer a última carreira de preenchimento das pétalazinhas. Então, a gente vai inserir a agulha dentro do arco, puxar o fio, fazer aqui o ponto baixo e o meio ponto alto. E agora, aqui, a gente vai fazer 7 pontos altos, porque, como eu já expliquei antes, em cada carreira, em cada nova camada, essa pétala tem que ficar maior e mais preenchida, para assim a gente conseguir o efeito que a gente quer da camada da rosa irlandesa. Então, 7 pontos altos. Deixa eu ver quantos que eu fiz aqui. Eu tenho o primeiro ponto baixo, o meio ponto alto. 2, 4, 6 pontos altos, falta 1 para essa minha pétala. Então, este é o 7º. Depois, a gente vai fazer de novo meio ponto alto e um ponto baixo. E assim, a gente tem a primeira pétala da terceira camada da nossa rosa. E vejam que lindo que fica esta camada de pétalas. Vamos fazer mais uma pétala aqui juntinhos. Então, próximo arco, próxima pétala, um ponto baixo. Lembrando, coloquem as pétalas já feitas aqui para frente, para assim vocês enxergarem melhor, tá? O arco onde a gente está trabalhando. Então, um ponto baixo, meio ponto alto. E agora, 7 pontos altos dentro da nossa rosa irlandesa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, um meio ponto alto e um ponto baixo. E assim, encerramos a segunda pétala. Gente, então, segue essa sequência de pontos. Um ponto baixo, um meio ponto alto, 7 pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo. Preencham todos os arcozinhos que estão aqui atrás e a gente se encontra no final da carreira para finalizar a nossa rosa irlandesa com 8 pétalas e 3 camadas de pétalas. 8 pétalas por carreira e 3 camadas de construção de pétalas. Cheguei então ao final da minha rosa irlandesa, preenchi todas as 8 pétalas com aquela sequência de pontos que eu expliquei para vocês, um ponto baixo, um meio ponto alto, 7 pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo. Fiz assim sucessivamente até chegar aqui ao final. Então, hoje a gente aprendeu a fazer a rosa irlandesa com 8 pétalas e 3 camadas de pétalas. Vamos encerrar, gente? Vamos encerrar juntos? Então, aqui a gente vai inserir a agulha no primeiro ponto baixo que a gente fez, no espacinho dele, da cabecinha desse ponto baixo, puxar o fio, dar aquela apertadinha na agulha, faz o ponto baixíssimo, faz uma correntinha para dar um nozinho, puxa esse fio e corta.
Então, assistam a aula da semana passada, porque vocês vão ver que tem diferenças na construção dessa rosa. Vejam qual é o formato que vocês gostam mais, testem fios, testam as amostras, isso é muito importante para entender como cada peça, cada ponto funciona, porque daí vai ficar mais fácil de acompanhar os tutoriais completos. Porque para eu fazer um tutorial completo, explicar todo o funcionamento dos pontos, mais a técnica da peça, as aulas vão ter 20 horas. Então, a Biblioteca do Crochê vai nos ajudar muito nos tutoriais completos, principalmente para você que está iniciando, porque muitas pessoas desistem justamente por não fazerem as amostras. Acho que crochê é difícil demais e que não dá, não consegue, mas às vezes uma aula é muita informação. Tecer uma peça, começar a entender a execução dos pontos, os fios. Então, por isso, existe aqui a Biblioteca do Crochê para auxiliar vocês. Tecer ponto por ponto, peça por peça, florzinha por florzinha, de um jeito, de um segundo jeito, para vocês irem testando a mãozinha de vocês, a mão com a agulha, irem se familiarizando com os pontos e com a construção do crochê. Assim fica mais fácil de vocês evoluírem seus conhecimentos, de vocês tecerem as peças inteiras em crochê. Crochê é calma, paciência, técnica, então tem que ter um tempinho realmente para se dedicar a tecer as amostras, que é isso que vai auxiliar vocês pouco a pouco a avançar nos conhecimentos do crochê, essa arte milenar que a gente está aprendendo aqui no canal. Então hoje a gente finalizou essa rosa irlandesa, esse modelo de rosa irlandesa, e na próxima aula a gente vai ir um passo além, porque nós já aprendemos a fazer a rosa, agora a gente vai aprender a fazer o quadradinho com a rosa. Então guardem essa amostra para a semana que vem, que a gente vai usar ela para a próxima aula. Um beijo, meus amores, e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau!